mais um debate político e nessa noite a gente tem aqui Rodrigo de Sá. A gente vai falar sobre bastidores da política, um pouco do trabalho dele, porque você vai conhecê-lo através dele mesmo. Seja bem-vindo no nosso debate. Obrigado, Érica, mais uma vez aqui com você no Portal Convergente, agora transmitido pela Onda Digital. Um enorme prazer conversar com você sobre política. Viemos aqui outras vezes, né? E naturalmente o cenário mudou, muita coisa aconteceu, então é um prazer mais uma vez ter a oportunidade de conversar com o teu público. Eu aproveito e mando um abraço para todos os municípios do estado do Amazonas que ficam aguardando aí o nosso programa. Agora a gente está em horário nobre. E você que quer rever os nossos programas, você pode entrar pelo YouTube da Rede Onda Digital, como também do Convergente. Vamos lá conversar, porque faz tempo que a gente não se fala. Você já esteve aqui conosco no debate político, fez uma prestação de conta, né, sobre o seu trabalho à frente do Detran. Você que estava como diretor, pediu, né, tá nessa transição aí, mas conta pra gente como é que tá esse processo, né, de transição, de sair do Detran, ano eleitoral. Mas antes de qualquer coisa, fala pra gente quais são as principais ações dentro do Detran que você mais se orgulha. Olha, Érica, eu passaria aqui o dia inteiro falando sobre isso, né, sobre as ações do Detran. Na verdade, a gente teve a oportunidade daquela primeira conversa, tinha acabado de sair para uma primeira missão política, né, determinada pelo governador Wilson Lima, que é meu líder político, foi quem me inseriu na política. Até então eu era um gestor, né, vinha da carreira pública há muitos anos, já estava há alguns anos à frente do Detran e me desincompatibilizei naquela época para concorrer ao cargo de deputado federal. A gente saiu de uma campanha, creio eu, com resultado muito positivo, foram quase 12 mil votos para uma primeira experiência, uma pessoa que não era politicamente conhecida. E agora, mais uma vez, cenário político diferente, eleições municipais, e mais uma vez ele me determinou, né, que eu me desincompatibilizasse para que a gente pensasse em algum futuro político nessas próximas eleições. Mas eu não posso deixar de afirmar que nós tivemos um trabalho muito exitoso no Detran com toda a nossa equipe, o resultado foi demonstrado com várias ações, a gente conseguiu implementar tudo aquilo que a gente planejava desde o início de 2019, né, com a cara do governador Wilson Lima, que é um cara que, olha, tem um olhar diferenciado para as pessoas que mais precisam, mas a gente tinha 3 grandes pilares. O primeiro deles era informatizar, melhorar a tecnologia de atendimento à população. Eu creio que a gente tenha conseguido fazer isso e tem que estar em constante evolução, tecnologia assim, a gente continuou em evolução. Deixei agora nessa minha saída projetos importantes na área de tecnologia que vão melhorar ainda mais o atendimento à população. A gente tinha um outro pilar que era a interiorização do Detran, que era melhorar a oferta de atendimento no interior. Com isso nós criamos municípios polo no interior do estado, como Maitá, Tefé, Tabatinga e em breve Parintins também. Significa dizer que esses municípios terão um atendimento diferenciado em relação aos demais. Você vai conseguir fabricar a placa no próprio município, emitir CNH no próprio município. Isso facilita a logística de entrega, não só no próprio município, como nos outros adjacentes ali daquela determinada calha. E aí município como Maitá atende ali Apuí, atende Manicoré, isso com mais rapidez, mais presteza, oferta excelência no serviço e ajuda a população a ter o serviço com mais rapidez. Isso, sem dúvida alguma, foi um grande avanço, um avanço histórico das ações do Detran. E o terceiro pilar foi a organização administrativa. Eu peguei o Detran, uma instituição um tanto quanto desorganizada, não tinha rotina, não tinha processos administrativos bem definidos, não existia carreira efetiva, o Detran tem a natureza jurídica de autarquia e não tinha funcionário efetivo, servidor público. Nós fizemos o primeiro plano de cargos, carreiras e remuneração da história do Detran. O primeiro concurso homologado da história do Detran aconteceu na nossa gestão, no governo Wilson Lima. Então, acredito que a gente tenha cumprido todas as nossas metas desde o início de 2019. E fechamos com chave de ouro com os nossos projetos sociais, que todo mundo conhece, que é o programa Detran Cidadão, no bojo do qual nós temos a CNH Social, o motociclista legal e a CNH na escola, que foi um sucesso no país inteiro. O Detran Amazonas virou case de sucesso para vários outros Detrans e, sem dúvida alguma, é o recordista em números absolutos de ofertas de CNHs gratuitas, né, da CNH Social. Já foram atendidas mais de 60 mil pessoas e o projeto do governador, nesse segundo ciclo, é atender 80 mil pessoas. Foram 40 mil no primeiro ciclo, 20 mil desse segundo, então ele almeja aí atingir aí mais 60 mil pessoas para cumprir a meta estipulada. Então, eu creio que a gente deixou um legado, cumpriu com as nossas metas, e os projetos sociais são projetos de Estado.
e não apenas de governo. Foram criados por lei e a gente espera que eles tenham continuidade aí para sempre, independentemente de quem esteja no governo. Quem está assumindo o Detran? Quem assumiu foi o Wendel Vogan, era o chefe de departamento pessoal de lá, uma pessoa que já está na casa há muitos anos também, conhece bem da estrutura administrativa, orçamentária e da parte técnica também. Então, acredito que seja uma pessoa que está preparada para conduzir os rumos do Detran aí para o futuro. Para a gente ir finalizando esse assunto do Detran, é importante que a gente fosse um pouco mais, e com isso queria ver a tua percepção pessoal, né? Uhum. Pensando no Detran, o que ainda falta, né? O que seria importante ainda alcançar nessa gestão do governador Wilson Lima? Agora você está de fora, né? É legal quando você sai da ilha, né? Sim. Como eu falei agora há pouco, a questão da parte da tecnologia, ela tem que estar sempre em constante evolução. A gente não pode perder a mão. Porque quando você para, você não só fica estagnado, como você retrocede. Quando o assunto é tecnologia, evolução, em termos de modernidade, hoje com autoatendimento, com inteligência artificial, a gente sabe que tem vários recursos, várias ferramentas, então é muito importante que você esteja em constante evolução. Eu creio que esse seja um grande desafio para a instituição continuar nessa pegada. Principalmente nos municípios do estado da Amazonas. Principalmente nos municípios. Você lembrou bem agora, então mais um desafio é dar continuidade a esse trabalho no interior. A gente sabe que o Amazonas é um estado gigantesco, com dimensões continentais, com a dificuldade de logística para se chegar a esses municípios, né? Muitos deles só se chega de avião ou de barco, com vários dias de percurso. Então a gente dar continuidade, o Detran ter essa continuidade, na verdade, de expandir a sua atuação no interior. E sem dúvida alguma continuar com os projetos sociais. Como eu falei, são projetos de Estado e não de governo, então é necessário que eles tenham continuidade para que mais pessoas sejam beneficiadas. Eu acho que o grande desafio é esse, porque é muito fácil, Érica, não é fácil, né? A gente costuma dizer que é muito fácil. É mais fácil você implementar políticas públicas novas, trazer inovação, mas o mais difícil mesmo é dar continuidade a isso, a manter. É que nem aquela história de quando você chega no topo, no sucesso, que é um caminho tortuoso, mas para muita gente o mais difícil é se manter no topo. Então eu acredito que o Detran evoluiu muito, isso é notável, é visível nos últimos anos, e manter nesse patamar de uma instituição de excelência, com serviços bem prestados à população, com projetos sociais que têm uma envergadura gigantesca, se comparado a outros Detrans do país, eu acho que é o grande desafio. Continuar evoluindo tecnologicamente e manter o Detran no patamar que ele alcançou, que ele chegou. Agora a gente vai falar sobre ano eleitoral, né? No ano eleitoral, eu e também os jornalistas do Convergente, a gente vai acompanhando os perfis das redes sociais, sim. as movimentações, vamos subindo matéria, e aí a gente se deparou com um momento, né, que foi bastante representativo, que foi justamente essa federação, né, que já existia, entre você está agora representando um partido, parceria com a União Brasil, esse fortalecimento e a indicação da pré-candidatura de Roberto Cidade, Sim. E o seu nome, né, nos bastidores sendo cotado, se vai vir como vice ou não, e também, né, a pré-candidatura certa, né, para o cargo de vereador, né? Para vir concorrer, né? O cargo de vereador nesse ano eleitoral. São muitas nuances, Sim. Mas eu quero saber de você como é que tá isso. Eu quero, assim, que você sinta à vontade, para as pessoas realmente saber e ficar mais próxima dessa movimentação política, né? Sim. Eu sei que você não vai me falar tudo, né? Mas é importante que as pessoas elas saibam realmente quais são os nomes, as cartas que estão na mesa, né? Afinal de contas, a população é que decide, né? Que decide os rumos da nossa sociedade, faz a escolha democrática dos seus candidatos, dos seus representantes. Mas a minha principal missão, sem dúvida alguma, é organizar o Progressistas. Como eu disse agora há pouco... Mas como foi essa conversa com o governador? Conta, né? Na verdade, o que aconteceu? Por conta do trabalho realizado com o Detran, eu acredito que isso tenha me trazido alguma popularidade, que me credenciasse a ser um novo nome, né? E eu acredito que a gente precisa na política de novos nomes, não só de homens, sobretudo de mulheres, eu tenho falado muito sobre isso. A política tem aquelas pessoas que já estão há muito tempo, tem políticos de carreira. Eu sou delegado de polícia de formação, de carreira, tenho mais de 22 anos de vida pública, antes fui servidor do Ministério Público Estadual, enfim. E para mim, política era algo muito distante.
E com o trabalho no Detran, que você exerce política, e a gente sabe que a gente faz política todos os dias, política faz parte da natureza humana. A política partidária é diferente. Aí a política partidária é que te dá meios para você chegar a determinados cargos. O governador Wilson Lima foi quem me inseriu na política, né? Me deu essa missão de, primeiramente, concorrer ao cargo de deputado federal em 2022. Isso foi um enorme desafio para mim, porque é uma coisa você ser gestor e ter como anteparo ali, como retaguarda, uma instituição. Você conduz o trabalho e você aparece como consequência do seu trabalho. Mas a minha visão de gestor é sempre colocar em evidência o governo para o qual eu trabalho e a instituição que eu estou à frente. E o Rodrigo aparece circunstancialmente. Quando você entra no processo político, o produto é você. Você tem que se vender. Graças a Deus a gente tem uma história de mais de 20 anos de carreira pública, então, e de coisas realizadas, né, de projetos realizados, de trabalho efetivamente concluído, o que me deu a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. E aí, depois desse processo, veio o convite, em março do ano passado, para assumir a presidência do Progressistas no estado do Amazonas. Eu te confesso que foi uma grande surpresa para mim. Nós divulgamos matéria sobre isso, cobrimos. Lembro disso, foi uma grande surpresa. Mais uma vez encarei como também um grande desafio, uma grande oportunidade que o governador mais uma vez me dava para mostrar o meu trabalho. Porque a gente costuma esquecer que um partido ele é uma instituição e ele precisa de gestão também. O partido não é só um instrumento para você chegar a um cargo político. Muita gente passa pelo partido e não faz a gestão correta. Aí você pega o partido com dívidas, com problema de prestação de contas, com malversação dos recursos. Então você precisa fazer gestão no partido também, para que ele se torne grande, organizado e dê competitividade a quem vai se filiar à sigla. Então foi um enorme desafio pegar o Progressistas, que estava esquecido. O Progressistas é um partido gigantesco, é o quarto maior partido no Congresso Nacional, é o segundo maior partido em número de prefeitos e vereadores em todo o país, mas no Amazonas estava ali, né, tendo participações muito, muito singelas, muito tímidas nos processos eleitorais. Então, nós reconstruímos o partido, formamos mais de 55, acho que 56 comissões provisórias no interior, significa dizer que nós vamos ter chapa de vereadores em todos esses municípios, vamos encabeçar chapas para prefeitos em vários outros e fazer a dobradinha com a União Brasil em muitos outros também, como vice-prefeito também. E em Manaus, conseguimos construir uma chapa forte para vereador também. Então, a minha grande missão política nesse primeiro momento era reorganizar o Progressistas para que ele, sendo um partido grande como faça parte da base aliada do governador, ele saísse dessas eleições com um certo protagonismo, né, que ele merece, que ele de fato merece. E aí depois veio o convite do governador para que eu me desincompatibilizasse. Agora, para essas eleições municipais, o que foi feito agora no dia 5 de abril. Do Detran. Do Detran, saí do Detran, precisava sair do cargo de diretor-presidente. Mesmo porque tem a janela, né? Tem a janela aí eleitoral. 6 meses antes, por conta de um cargo de gestão, ser ordenador de despesas. Também me desincompatibilizei do cargo de delegado de polícia, porque a lei eleitoral exige também que as autoridades policiais se desincompatibilizem 6 meses antes para concorrer ao cargo de vereador. E até então eu estou pré-candidato a vereador, né, compondo a chapa do Progressistas. Como eu disse, está uma chapa forte, uma chapa muito legal, e com relação a essa especulação que falam muito de vice, fico feliz, né, de ter o meu nome lembrado. Teve alguma conversa? Não teve conversa nenhuma a respeito. Eu acho que é muito cedo, entendeu, Érica? A gente tem um retrato hoje da política, né? A política é assim, ela é dinâmica, e a cada dia você tem um retrato novo. O que você afirma hoje, você não pode dizer que vai acontecer, vai ter continuidade amanhã. A gente sabe disso. Infelizmente, algumas mudanças são muito rápidas. A gente precisa de mais constância, eu penso assim. Então, tudo pode acontecer. Eu fico feliz, como eu falei, de ter o nome lembrado. Eu acho que isso é fruto do nosso trabalho, fruto da confiança que o governador Wilson Lima tem na gente. E a gente vai caminhar aí fazendo trabalho de pré-candidato a vereador até que chegue aí as convenções e os registros de candidaturas. E nessas conversas de bastidores, né, acompanhando esses bastidores, quem você acha que viria aí como vice de Roberto Cidade? Você colocaria um nome? Não sei. Eu creio que seja alguém da confiança do governador também, do próprio Roberto, obviamente. Há uma aliança muito forte, há uma confiança e uma parceria muito forte. Teve uma situação aí de um bafafá, né, onde colocou até o nome
né, de Alberto Neto, Uhum. onde ele desistiria da pré-candidatura. Ele desmentiu já, inclusive, Sim, né? Desmentiu isso. desmentiu. É como eu falei, na política o que é dito hoje e amanhã pode ser diferente. Tudo pode acontecer, até porque a conjuntura política ela muda. Volto a dizer, é dinâmica. Então hoje é um cenário, mais lá na frente, perto das convenções, pode ser outro cenário. Então às vezes você fala uma coisa aqui e lá na frente você tem que se desmentir ou desdizer, ou dizer, não foi bem isso. Tudo pode acontecer. Mas eu creio que o Roberto Cidade é um cara extremamente preparado, eu acho que é um jovem com experiência, eu tenho falado muito E você isso. vai falar um pouco mais dele. Peraí, aguarda aí. Mas, Rodrigo, a gente já conversou em momentos passados, e aí você estava, como naquela época ainda, né, vindo para concorrer a um cargo que você concorreu, que teve bastante voto, que foi de deputado federal, e você já tem uma certa expertise, né? Como é que você se avalia hoje para esse cenário eleitoral como pré-candidato a vereador? Vamos colocar assim. Sim, sim. Como é que você se sente nesse momento? Cara, Érica, eu me sinto mais preparado, obviamente, né? Como eu falei, aquela primeira experiência me deu casca, digamos assim. Entrar na política, fazer política partidária não é fácil. E vender, entre aspas, o seu nome, a tua história, é mais difícil ainda. Como eu falei também, eu tinha um trabalho, uma história de 22 anos de vida pública. Então, isso, óbvio que me deu uma certa facilidade para me apresentar à população e criar projetos também que beneficiassem a população. Eu fui com um plano de mandato aí para o cargo de deputado federal muito bem construído, consolidado, porque tem muito político, Érica, e aí é uma crítica construtiva, tá? Não é nada pontual, mas tem muito político que vai às ruas prometer o que ele não pode cumprir. Prometer muitas vezes o que o cargo que ele pretende ocupar, sequer tem a competência para fazer aquilo que ele está prometendo. Porque tem as esferas, né? Por exemplo, um vereador, ele não pode legislar, por exemplo, vou te dar um exemplo bem caseiro, área de trânsito. Um vereador, um deputado não pode prometer que vai legislar a matéria de trânsito para a população, porque não é competência dele, é competência da União. Mas muita gente acaba caindo nesse tipo de conversa, de promessa que são inexequíveis, que não tem como executar, como cumprir. Então, eu construí um plano na época alinhado com a competência, com a atribuição de um deputado federal, e agora não vai ser diferente. Eu, uma vez como pré-candidato a vereador, se isso se confirmar nas convenções, nós vamos construir um plano de mandato de legislador municipal alinhado com a competência e com as atribuições de um vereador, que é o legislativo local, que é o que deve fiscalizar o executivo local, no caso municipal, e que deve propor leis dentro da esfera de competência do legislativo municipal. Nada além disso. Olhando hoje para Manaus, nesse cenário, nesse retrato, qual é a nota que você dá, né, para a nossa capital? Em termos de estrutura, pensando como um todo, de uma forma geral. Eu moro em Manaus e eu sinto Manaus, eu daria essa nota aqui. Nota 6 para Manaus, em termos de infraestrutura, mobilidade urbana. Acho que é uma cidade rica, salvo engano, o 5º maior PIB do país. A gente tem condições de evoluir mais. E falta muitas vezes planejamento. A gente que anda nas ruas da cidade percebe isso. Manaus cresceu de uma forma desordenada para a periferia, Zona Norte, Zona Leste. Mas isso não significa dizer que não tenha condições de você planejar o futuro, né? Corrigir o que é possível de ser corrigido no presente, mas planejar o futuro. Isso tudo é gestão. Eu digo, Érica, que o gestor, ele pode ser gestor de uma estrutura com 3 funcionários, ele já é gestor, ou ele pode ser gestor de um país. Ele precisa ter a visão de gestão. E gestão se faz com planejamento estratégico, as técnicas são as mesmas, você só tem dimensões diferentes, proporções diferentes. Então, planejamento é tudo. Você tem como planejar Manaus para o futuro. Eu fico pensando aqui em mobilidade, toda vez que eu passo aqui, perto aqui de você, na Jacira Reis, aquele viaduto que tem um entroncamento que passa uma passagem nível, passa um carro só, uma faixa, e a outra sobe uma alça para dar acesso a Constantino Neri. E todas as vezes você tem uma retenção grande de veículos aqui, que chega aqui até Pedro Teixeira, né? Acho que você anda por aqui e sabe disso. Essa passagem nível, esse viaduto foi construído há mais ou menos 20 e poucos anos. Não se pensou na cidade para o futuro. Se pensou na cidade naquele momento ou para 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. A frota de veículos cresce exponencialmente todo mês. Então você não tem como fazer uma passagem de nível através da qual só se passa um carro por vez.
né? Existe outro tipo de obra que foi feita ali no São Jorge, que já é um pouco melhor, que você tem 2 ou 3 faixas de acesso e o retorno, a alça para Constantino Nery é por baixo do viaduto, já é uma obra um pouco mais pensada. Então você precisa planejar o futuro, planejar a cidade, especialmente nas zonas periféricas. Eu acho que falta um pouco disso. O cargo de vereança é um cargo muito importante, principalmente com uma capital como a nossa, com um número populacional gigante. Sim, sim. E quando você olha para a CMM, como é que você percebe a CMM hoje, de 0 a 10? Olha, Érica, para a Câmara Municipal, eu vou dar para a Câmara como um todo, tá? Eu vou fazer o retrato disso. Não estou falando dos vereadores, mas de um modo geral eu vou dar 6 também. Nós temos vereadores extremamente preparados, né? Temos outros que desempenham um papel regular, mas eu acho que a gente pode melhorar. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar para você que está 9, 10, porque não é a minha visão. A minha visão é de que pode melhorar. Nós temos vereadores preparadíssimos para a função. Eu acredito que é meio a meio, poderia dar 5 aqui, mas estou dando 6 porque para equilibrar um pouco mais. Mas eu acredito que em uma renovação, e a gente crê nessa renovação, é histórico, inclusive isso, né? Toda casa legislativa tem uma renovação entre 40% e 50%. Naturalmente que vai haver essa renovação agora. Que ocorreu na eleição passada também de 50%. E vai haver, e deve haver. Você acha que vai ficar nessa média ou vai subir mais? A gente precisa que tenha renovação, né? O povo é quem vai decidir. Mas é necessário que essa renovação de fato ocorra. E eu aposto nisso, como pré-candidato também. Tem outros nomes fortíssimos na nossa chapa que tem toda a qualidade, o preparo para assumir uma cadeira de vereador. Então a gente aposta na renovação, senão não estaríamos aí na disputa, né? Se fosse certa a recondução de todos, não teríamos eleição. Então a gente precisa apostar na renovação e eu acredito que a Câmara tem potencial sim para melhorar, para fiscalizar melhor o Executivo, para propor leis que efetivamente transformem a vida das pessoas e não só propor leis que tenham só o nomezinho lá e é uma lei sem eficácia. Uma coisa é você ter uma lei válida, né, publicada em diário oficial, aprovada, bonitinha, mas se essa lei não trouxer resultados práticos na vida das pessoas, ela não tem eficácia alguma. A gente chama de lei morta. Para esse ano, né, que é um ano eleitoral, o progressista ele tem aí uma menção objetivo de pelo menos quantos vereadores? Olha, Érica, no começo, eu vou te falar, sendo bem sincero, pouca gente apostava. Achava que o PP vinha para fazer 2, 3 vereadores, e graças a um trabalho muito forte, né, de toda a nossa equipe, de todas as pessoas que estão encabeçando, né, essa condução do Progressistas em Manaus, a gente hoje acredita que o Progressistas faz entre 4 e 5, e dependendo da votação, da aposta que a gente tem feito, pode fazer até 5, 6, com um na sobra ali. Mas a nossa aposta é para fazer de 4 a 5 vereadores nessas eleições de 2024. E aí a gente vai para o nosso jogo das cartas. Estou embaralhando aqui porque a gente quer saber, né? Rodrigo de Sá, ele, pré-candidato a vereador, responsável aí à frente do progressista, e a gente tem que saber como é que ele pensa. Com isso, eu embaralhei aqui, você vai tirar uma carta de uma personalidade, né? Tem outras entrevistas aí, viu? O negócio é você tem comentado, né? Ó, tem, rapaz. Vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Davi Almeida. Davi Almeida. É importante a população ouvir Sim. você, sua opinião. E você é uma pessoa bastante franca, né? Eu não tenho por que esconder as coisas. Eu respeito todo mundo. Gestão de Davi, 0 a 10. 0 a 10? 5. Por quê? Eu acho que falta um pouco de transparência, falta um pouco daquilo que eu falei de planejamento, falta um pouco de ações voltadas para a população efetivamente. A gente precisa melhorar a saúde básica, a gente precisa melhorar a educação, a gente precisa melhorar a mobilidade urbana, Manaus precisa de uma guarda municipal efetiva também. Eu nem diria guarda municipal para fazer segurança pública, mas uma guarda municipal treinada, preparada para, aliado às forças de segurança, ter uma maior ostensividade. A gestão de trânsito local, muita gente cobrava o Detran, Érica, o Detran isso, quando na verdade seria competência do município. A gente precisa ver mais agentes de trânsito nas ruas, mais plano de mobilidade, melhoria do transporte público. E a gente precisa dizer mesmo, as gestões municipais historicamente têm sido reféns das empresas de transporte público, enfim. Eu acho que pode melhorar muita coisa. Eu respeito muito a história do prefeito Davi, é um político já de muitos anos,
mas eu acredito que Manaus precisa de um choque de gestão e eu acredito que nós tenhamos aí mais opções, inclusive a do pré-candidato Roberto Cidade, para conduzir os rumos da cidade para uma evolução, para um progresso maior nos próximos 4 anos. Houve muito imbróglio na CMM por conta do empréstimo já aprovado, né? Que depois, no retorno da Casa Legislativa, aí teve outra discussão em cima disso, e aí teve também a justiça ali, e aí o próprio presidente Caio André, né, disse que não era a favor do empréstimo, mas foi aprovado, né? Sim. Em última sessão. E aí, como é que você avalia essa situação do empréstimo? Eu tenho acompanhado de longe, até pelo noticiário também. Existem afirmações de que a prefeitura já efetivou mais de R$1 bilhão em empréstimos anteriores, empréstimos esses já aprovados pela Câmara, mas que, teoricamente, não teria havido transparência na prestação de contas. É isso que muitos vereadores alegam, e por isso muitos vereadores eram contra e votaram contra a esse novo empréstimo pela falta de transparência da prefeitura alegada por eles próprios. Então, se de fato é isso que vem acontecendo, eu acho que é temerário. A gente precisa de transparência, de prestação de contas. E essa prestação de contas, Érica, eu como gestor, ela tem que ser espontânea, né? Uma prefeitura, um governo, quando o legislativo concede a autorização para esse empréstimo, você precisa entender que você está tendo um endividamento da máquina pública. E esse endividamento, para ser algo plausível e justo, e ser necessário, ele precisa de prestação de contas. Você precisa dizer por que efetivamente você contraiu aquele empréstimo e de que forma esse dinheiro foi empregado em benefício da população. É o mínimo, porque se você está pedindo empréstimo, é porque as contas não estão sanadas, não estão em dia. Você precisa de um suprimento, de um incremento no teu orçamento para poder fazer as coisas para a população. Então, com maior razão, você precisa ter transparência e prestar contas ao Executivo Municipal, que é a quem cabe fiscalizar as ações do Executivo, o Legislativo Municipal, na verdade. Se você não estivesse nesse cenário político, né, fazendo parte dessa composição, você votaria em Davi Almeida? Difícil essa pergunta, Érica. Atualmente, não. E não apenas por grupo político. Obviamente que se eu pertenço a um grupo político é porque eu acredito nele. Não porque eu faço parte por conveniência. Eu acredito nas pessoas que eu sigo. Eu acredito no governador Wilson Lima, que é meu líder político. Acredito no deputado Roberto Cidade, porque é a escolha do governador. E eu conheço pessoalmente também, sei da garra, da luta do Roberto, como pré-candidato a prefeito também. Então, a gente pertence a um grupo... Por isso que eu fiz a exposição. Se você não pertencesse, você seria um por voto. acreditar, de fato, no trabalho dessas pessoas. Então, no momento, o nosso candidato, especialmente de toda a linha de frente e da militância do Progressistas, é o deputado Roberto Cidade, nosso pré-candidato a prefeito de Manaus. Então, acredito nele e nós acreditamos, o grupo acredita nele. Então, hoje, eu votaria no Davi. Uma outra carta. Mostra quem é. Roberto Cidade. Roberto Cidade, já estavam falando sobre ele, né? Roberto Cidade está como pré-candidato, acompanhamos também, principalmente você esteve presente, né? E foi um movimento muito grande mesmo. Sim. E tem nomes de peso nessa composição. Sim. Em última pesquisa da Pontual, a gente vê um crescimento de Roberto Cidade. A gente vai vendo aquele engrossamento, né, principalmente por conta do apoio do governador Wilson Lima, que é uma grande questão que as pessoas estão monitorando, né? Se vai ter influência ou não vai ter influência. Como é que você avalia internamente e estrategicamente essas relações? Eu acho que o Roberto está construindo um caminho muito bem pavimentado. Você acredita em um segundo turno com Roberto Cidade? Acredito, lógico. Acredito. 0 a 10 escalamento aí. Eu acredito 10, eu tenho que acreditar, a gente está trabalhando para isso, eu acredito muito nisso, o grupo acredita nisso, e eu acho que esse crescimento é resultado do trabalho que o Roberto fez na direção à frente da Assembleia Legislativa e de todo o histórico de vida pública que ele tem em tão pouco tempo. Eu digo histórico, não é só o tempo, na verdade, é o que efetivamente ele fez. O Roberto é um cara daqui, do estado, conhece os problemas da cidade, sabe o que a população passa no dia a dia, e é um jovem, e é um cara, na verdade, que tem atributos importantes hoje na política, Érica. Ele é um jovem, e é um jovem com experiência.
que eu me considero também, eu tenho 43 anos, já não tão jovem assim, mas tenho uma experiência de 22 anos de vida pública. O Roberto tem experiência de empresário, tem experiência de vida pública agora como foi vereador, deputado, então tem casca, tem experiência para conduzir os rumos da cidade. É diferente de alguns candidatos que têm a juventude, mas não têm experiência. A gente precisa ter cuidado com isso. Gerir uma cidade, gerir um estado, como o Amazonas, a região norte, que tem uma série de dificuldades, uma série de particularidades, é preciso experiência, é preciso ter uma posição de gestor. E eu acredito muito no Roberto por isso. É um cara íntegro, um cara que tem um trabalho já realizado, tem o que mostrar e está efetivamente preparado para conduzir os rumos da cidade de Manaus. E mais uma carta. Rapaz, é uma pesada, uma leve. Vamos lá, vou pegar essa primeira logo aqui. Pô, até me emocionei agora. Vamos lá, quem é? Wilson Lima. Tá faltando atualizar, viu, Eric? Botar a barba dele aqui. Com certeza. Olha aí, Marquinhos, vamos atualizar realmente. O Wilson mudou bastante, né? Engrossou. As pessoas colocam no bastidor que se tornou um político realmente profissional. É uma liderança hoje política muito forte no nosso estado. E em últimas entrevistas, acompanhando de Davi Almeida, eu senti que foi pro pessoal mesmo, aquela situação dele com o Wilson, onde ele esperava um apoio. E a gente também, quando encontrava o Wilson, a gente perturbava mesmo o governador e dizia assim, o senhor vai apoiar quem? Né? E muitas vezes a gente vê que até a assessoria fica assim, porque... E o governador sempre se saiu muito bem, recebeu a gente, disse que ainda não era o momento, né? E aí declara o apoio, principalmente que ele é presidente, né, da União Brasil, estadual. Aí, deu aí o aval para o Roberto Cidade ficar na municipal. Isso. Então já era um apoio declarado. Sim. Até mesmo porque se a gente vai ver a diretriz não tem como ele ficar no União Brasil e não apoiar né, o Roberto Cidade. E a gente viu que Davi, naquele momento, né, ficou em off, mas agora começou a conceder entrevista e falar publicamente sobre isso. O play foi dado. E aí, o que ficou sentido ali? Que há vários nomes, a eleição vai ser uma eleição bastante densa, mas que vai ter realmente uma concorrência de uma questão tipo assim de honra. Ele não me apoiou, eu tô no game, vamos ver quem é o mais forte. Um jogo aí realmente de queda de braço. Como é que você avalia isso? Primeiro eu vou falar do governador Wilson Lima, né? Tu me permite, Érica? Como eu tenho falado ao longo da entrevista e onde quer que eu passe, é o meu líder político, era o meu... 0 a 10 pro Wilson Lima. 10, não tenho que dar outra nota para ele. E não é porque eu estava no governo e hoje caminho com ele, mas é um cara extremamente humano, extremamente humilde, um cara do diálogo, que sempre está disposto a ouvir as pessoas, proativo, determinado. É muito fácil trabalhar com o governador Wilson Lima. Você percebe que ele sabe de tudo, né? Tudo que acontece no governo. Se perguntar sobre o cenário de cada pasta, sobre o trabalho que cada pasta faz, sobre os projetos, sobre o que já foi feito, ele está antenado em tudo. E pouca gente observa. Tem muita gente que dá valor a grandes obras. O governador fez grandes obras já também. O maior complexo viário do norte do país foi ele que entregou há pouco tempo, né? O Anel Viário Sul está prestes a entregar o leste, tem todo o Rapidão ali, que é um complexo viário gigantesco, que tem melhorado a mobilidade urbana na cidade, e, sobretudo, foi o governador que quebrou paradigmas ao abrir o mercado do gás e autorizar a licença para exploração do potássio no município de Altazes, ou seja, durante muitos anos nós estivemos dependentes tão somente da matriz econômica da Zona Franca de Manaus, que o governador também, desde o seu primeiro ano de mandato, tem defendido com mão forte, com mão forte, a manutenção dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Se a gente for pensar aí o que aconteceu nos anos anteriores, ele esteve lá todas as vezes em Brasília, com a bancada, defendendo a manutenção dos benefícios e incentivos da Zona Franca de Manaus. E conseguiu, né? E não só isso, ele fez o que ninguém fez. Ele abriu 2 novas matrizes econômicas para o nosso estado, que é a do gás e a do potássio, que são extremamente promissoras, que vão gerar riqueza, emprego, mão de obra. Você sabe que o Wilker Barreto esteve aqui com a gente, vai sair a entrevista dele e ele apontou justamente isso. Ele é oposição, né? É oposição, mas tem que reconhecer. Ele reconheceu isso. Tem que reconhecer. O político ele não pode só bater nos outros, ele precisa reconhecer o que de fato é bem feito. Então a gente precisa bater nessa tecla, porque é importantíssimo.
e as pessoas talvez não tenham a exata dimensão do que isso vai significar para o crescimento socioeconômico do nosso estado a médio e longo prazo. Então, fica aqui registrado o marco do governo Wilson Lima na vida da população amazonense, e é um cara que eu tenho orgulho de trabalhar, e enquanto eu puder, ele será meu líder político. Só não vai ser se ele não quiser mais, eu sempre falo isso. O dia que o senhor não me quiser mais, beleza. Mas enquanto eu estiver nessa vida pública, ele será meu líder político. E com relação às eleições, eu acho que sempre chega um momento de definição. Não dá para a gente ficar ali, sabe, empurrando as coisas. E o governador Wilson Lima é um cara muito decidido. Ele não postergou, ele esperou o momento certo, né, como ele sempre falava, não era o momento e tudo mais. E no momento certo ele definiu o seu posicionamento. E tem as razões dele, a gente não sabe ao certo o que se passou, mas é uma decisão estratégica, política e de fortalecimento, sobretudo, do União Brasil. O Roberto Cidade vem como pré-candidato a prefeito de Manaus pelo partido do governador. E é natural, como você bem disse, que ele tenha esse apoio da presidência estadual do grande líder político do União Brasil aqui no estado do Amazonas. Falando em pré-candidatos para a prefeitura de Manaus, você é presidente do Partido Progressista. Então é importante você trazer essa avaliação. Vamos falando aí, Davi Almeida, né, Amon Mandel, Roberto Cidade, Alberto Neto, Marcelo Ramos, temos também aí a Maria do Carmo, né, o Wilker Barreto, que a gente estava comentando agora, e aí nesse momento eu não estou lembrando de mais ninguém. Quem é o mais despreparado para esse cenário, desse ano eleitoral? Que pergunta, Érico. Olha, eu não vou ter a pretensão aqui de julgar preparo de tanta gente. Seria leviano da minha parte. Amon Mandel, como é que você avalia, mas eu acredito que para um cargo político de tamanha relevância, você precisa de experiência, né? Não conheço o Amon Mandel pessoalmente, não posso julgar a pessoa dele e tudo mais, nada disso. Mas eu acredito, eu vou fazer análise fria, de fora, tá? Uma análise realmente imparcial. É isso aí que a gente gosta. Eu vejo um cara que foi vereador e não cumpriu o mandato, né? Ele saiu com 1 ano e 4, 5 meses para já se candidatar. Continuou no exercício, mas já com foco na candidatura a deputado federal. Foi deputado federal, 1 ano e pouco, já está com foco já há muito tempo na pré-candidatura à prefeitura de Manaus. Então, o que de fato ele concluiu? Você consegue lembrar algum projeto relevante do Amon para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas? Então, a primeira pergunta que fica é essa. O que de fato ele construiu e por que não concluiu seus mandatos anteriores? Será que a prefeitura, se chegar lá, que eu espero que não, né, vai concluir a prefeitura ou vai alçar voos para governo, para qualquer outra coisa? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu acho que política precisa necessariamente de compromisso com a população, com quem o elegeu. Você já falou para mim no debate político sobre o que é o Amazonas. Agora a gente finaliza perguntando de você. O que é Manaus para Rodrigo de Sá? Manaus é a cidade que eu nasci, primeiramente, né? Então tenho um amor e um carinho muito especial por Manaus. Nunca morei fora de Manaus, nunca tive a pretensão e nem tenho de sair de Manaus. Então guardo um carinho especial pela cidade na qual eu nasci, cresci, estudei, fiz faculdade pública aqui, Direito na UFAM, Engenharia de Computação na Antigo TAM. Minha família toda enraizada aqui, parte do interior do estado, mas veio para cá em busca de uma vida melhor também. E Manaus é uma cidade extremamente promissora. Manaus, aquele clichê, Manaus o meu ciúme, mas Manaus é uma cidade que eu gosto de viver. Ao contrário de muitas pessoas acharem, quero ir embora depois. Manaus tem tudo para ser uma cidade ainda mais agradável e mais gostosa de se viver. É preciso gestão, é preciso cuidado, é preciso carinho, é preciso olhar sobretudo para o cidadão da periferia, para o cidadão que está lá na Zona Norte, Zona Leste, para levar saneamento básico. Manaus não tem saneamento básico, para levar infraestrutura, saúde, educação de qualidade, asfalto, iluminação, porque isso reduz os crimes, né, o cometimento de crimes. Então, Manaus tem tudo para ser uma grande metrópole da região, não só da região norte, como do nosso país. Então, eu tenho absoluta certeza que em tudo aquilo que eu me dedicar, que eu me propor a fazer, eu vou fazer por Manaus da melhor forma possível. Quem está assistindo a gente, aonde a pessoa pode te acompanhar, né, no Instagram? Como é que tá teu arroba lá? Delegado Rodrigo Sá. A gente está começando agora um novo trabalho, né, até pouco tempo divulgava bastante as ações do Detran. Com a saída, vamos começar a trabalhar de novo a reconstrução de uma imagem política para que a população conheça tudo aquilo que a gente fez
e o que a gente tem de proposta para melhorar a cidade de Manaus. Seja o que for, acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue esse resultado. Um vereador tem uma importância significativa e pode sim melhorar a cidade de Manaus. Então, delegado Rodrigo Sá no Instagram e no Facebook também. Muito obrigada. E você que está assistindo o nosso debate político, a gente vai encerrando por aqui. Muita coisa ainda vai acontecer. Você quer saber um pouco mais dos nossos debates que a gente já passou, já transmitiu aqui na TV? Você pode acompanhar pelo YouTube do Convergente e também da Rede Onda Digital, porque aqui a gente atua no ponto incomum da política.